Reportagem: a China intensifica o controle sobre igrejas cristãs nos últimos anos. A China tem chamado a atenção do mundo inteiro por endurecer cada vez mais o controle sobre manifestações religiosas no país. E entre os grupos mais afetados estão as igrejas cristãs, incluindo comunidades tradicionais, igrejas domésticas e denominações que seguem fora das estruturas autorizadas pelo governo. Hoje vamos entender o que está acontecendo, por que isso vem acontecendo e como isso tem afetado milhares de cristãos dentro do país. A história começa com a política de religiões sob controle. A China possui um sistema rígido de regulamentação religiosa há décadas. O governo permite apenas algumas organizações oficiais, totalmente registradas e supervisionadas por órgãos estatais. Todas as outras igrejas que não aceitam esse controle, como muitas igrejas domésticas, igrejas independentes e denominações que funcionam de forma autônoma, passam a enfrentar dificuldades. Para muitas denominações cristãs, como a CCB, Congregação Cristã no Brasil, quando tenta atuar no país, as portas simplesmente não se abrem. O governo chinês exige que qualquer igreja que queira funcionar siga regras estritas, como registrar cada pastor e cada templo, permitir fiscalização constante, adaptar pregações aos padrões locais, impedir atividades consideradas estrangeiras. Isso gera um cenário em que muitas igrejas não conseguem se estabelecer. Fechamentos, limitações e crescente pressão nos últimos anos. Relatos de cristãos chineses indicam que autoridades têm intensificado fechamento de igrejas que não possuem licença, proibição de cultos em casas, monitoramento de reuniões e encontros bíblicos, retirada de símbolos religiosos, interrogatórios e visitas policiais a pastores. Embora o governo afirme que suas ações são apenas regulação, muitos cristãos dizem sentir o peso da perseguição e da vigilância constante. Muitos templos que funcionavam há anos foram obrigados a fechar as portas. Em algumas regiões, câmeras foram instaladas dentro das igrejas autorizadas, garantindo que tudo seja monitorado de perto. E como isso afeta os cristãos? Para muitos cristãos na China, praticar a fé tem se tornado um verdadeiro desafio. Alguns testemunhos que vêm ganhando o mundo descrevem medo de fazer reuniões domésticas, cultos sendo interrompidos, pastores sendo pressionados a adaptar suas mensagens, jovens impedidos de participar de encontros religiosos. A fé, que deveria ser um espaço de paz, se torna motivo de ansiedade. Muitos dizem que o governo está cansado, os cristãos, desgastando aos poucos, dificultando e desencorajando cada forma de manifestação religiosa que não esteja sob controle total. A CCB e outras igrejas que não conseguem atuar no país. Para denominações como a CCB e outras igrejas estrangeiras, a dificuldade é ainda maior. Praticamente não existe permissão oficial para atuar no território chinês sem se submeter totalmente às regras estatais. Missionários não conseguem entrar livremente, material religioso é barrado e qualquer tentativa de reunião informal pode ser interpretada como ilegal. Assim, muitas igrejas acabam desistindo de tentar se estabelecer na China, simplesmente porque as barreiras são enormes. O mundo observa e questiona. Organizações internacionais de direitos humanos têm levantado alertas, pedindo mais liberdade religiosa. Enquanto isso, milhões de cristãos continuam tentando viver sua fé de forma discreta. Especialistas dizem que, apesar de toda a repressão, o cristianismo segue crescendo silenciosamente dentro da China, e isso é justamente o que causa tanta preocupação ao governo: o aumento de grupos que não se submetem ao controle estatal. E qual é o futuro? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara: a fé cristã, mesmo diante de pressões, permanece viva. Em casas, em grupos pequenos, em encontros discretos, ela continua. E cada vez mais cristãos ao redor do mundo têm olhado para a China com preocupação, oração e solidariedade. A pergunta que fica é: até quando o governo chinês tentará controlar algo que nasce dentro do coração das pessoas? Essa é uma história que ainda está sendo escrita. E o mundo está assistindo.